Bom, antes de mais, bons dias. Eu permitia-me, até porque o André Barata fez algumas reflexões a propósito da Justiça, e deixem-me partilhar isto convosco. Eu ontem fiz uma intervenção no Congresso dos Juízes em Troia, e nessa intervenção justamente o que eu procurei questionar foi o processo de produção desta reforma legislativa, quer do mapa judiciário, quer a questão relacionada com sítios, mas a ideia que eu expendi, aquilo que me preocupou, foi o modo como, neste caso, o Governo, na pessoa da Ministra da Justiça, assumiu como riscos aceitáveis, para utilizarmos a linguagem militar, como riscos colaterais aceitáveis, o modo como o impacto desta reforma podia, enfim, envolver, e nós sabemos bem que nestes impactos colaterais eles são sempre mais danosos para aqueles que estão em pior situação nas sociedades, e, portanto, aquilo que é razoável admitir como dano colateral para esta Ministra é que aqueles que, na estrutura das desigualdades sociais, que, como já foi referido, e continuaremos a conversar sobre isso com certeza, é muitíssimo acentuado na sociedade portuguesa, pois bem, que sejam esses também a ficarem mais penalizados por todo este problema relacionado com a falta, eu diria, com este Estado, como eu dizia ontem, com este Estado de exceção colocado dentro do sistema judicial, que é exatamente isso que se trata. Os impactos destas medidas vão sentir-se, por exemplo, falavas há pouco na questão da morosidade. Bom, pois bem, o impacto que isto vai ter deveria também ser escrutinado, porque, de acordo com algumas estimativas, e ontem troquei algumas impressões com magistrados, o impacto em termos de morosidade nestes processos que estão pendentes e que não andam, que estão parados, vai pautar-se porventura em alguns anos. E, portanto, é este tipo de discussão que também é preciso fazer, e, portanto, a questão da justiça como elemento de efetivação dos direitos, no caso de uma sociedade como a portuguesa fortemente desigual, é imprescindível de fazer, sendo que é evidente que o cânon da austeridade e a estrutura de desigualdades da sociedade portuguesa clama por um sistema judicial que não legitima a exceção, mas que, muito pelo contrário, pugne no sentido de fazer uma afirmação democrática dos direitos. Dito isto, relativamente às questões do trabalho, eu organizei aqui duas ou três ideias em três grandes tópicos. O primeiro sobre a centralidade dos direitos, o que é isso dos direitos, sobretudo pensando na área do trabalho. Em segundo lugar, acho que vale a pena recuperar os tópicos de que a teoria é uma arma de resistência, e, portanto, vou partilhar convosco duas ideias. E, finalmente, em terceiro lugar, vou sugerir três ideias que, do meu ponto de vista, naquilo que é uma perspectiva de esquerda do trabalho e da reforma não, por favor, reforma não, da moratória sobre as reformas no direito do trabalho, aquilo que tem que ser uma leitura articulada, integrada das várias dimensões que estão envolvidas na regulação do trabalho. Bom, comecemos pelo primeiro ponto. Eu, de uma forma um pouco despoderada, aceito o desafio de dizer que, porventura, aquela ideia da Hannah Arendt, do direito a ter direitos, tem que ser rapidamente substituída por uma outra ideia. E a ideia é esta, de que vale ter direitos. O que é que significa ter direitos? Se eles não são efetivos. Portanto, eu suponho que o período do reconhecimento, para recuperarmos algumas palavras-chave relativamente aos direitos, tem que dar lugar não às lutas pelo reconhecimento, mas às lutas pela efetivação dos direitos. Há aqui uma nuance que me parece importante, porque muitas vezes as lutas pelo reconhecimento escamoteiam o ponto seguinte, e o ponto seguinte é efetivamente como é que o direito interfere na vida das pessoas. A segunda nota que me parece importante, numa reflexão de esquerda sobre estas matérias, é o modo como as desigualdades sociais, eu até me atrevo a dizer as desigualdades de oportunidades, para assumirmos esta bela expressão das perspectivas meritocráticas, se combina com a desigualdade de direitos. E, por vezes, esta ideia do Estado de Direito, esta ideia do império da lei, esta ideia de que a lei é universal, geral e abstrata e que se aplica a todos, é algo que tem que ser desconstruído cotidianamente, justamente porque há uma combinação perversa, insidiosa, entre aquilo que são as desigualdades inscritas na estrutura social e as desigualdades que também estão inscritas na estrutura dos direitos.
E, portanto, este é um raciocínio, não é para resolver aqui, agora, evidentemente não, mas é um elemento que deve ser ponderado numa reflexão deste tipo. A terceira nota diz respeito àquilo que muitos se recusam a fazer, e lembro-me de algumas discussões públicas, quando se afirma que, bom, quando falamos de relações laborais, por favor, não misturemos os temas da justiça social. Ora, com grande clareza, sem qualquer tibieza, tem que ser dito que as relações laborais são um espaço por excelência de efetivação dos princípios da justiça social, da liberdade, da igualdade, etc. Poderemos discutir isso depois, mas este é um ponto que, por vezes, é escamoteado e fica nesta bruma, nesta nuvem das discussões acerca das reformas na área do trabalho. Quarto ponto, ou quinto ponto, peço desculpa, há pouco falava-se nos mecanismos redistributivos, pois bem, há que resgatar o tríptico que fez, como alguns autores dizem, o século XX do século da redistribuição e, portanto, teremos que ter bem presente o papel dos impostos, o modo como eles são geridos, as questões da proteção social e, naturalmente, o direito de trabalho e a negociação coletiva. Até aqui, nada de novo, o que importa, e eu estou a mencionar isto, porque o que importa é não esquecer que estes são os pilares onde assentam os mecanismos de justiça aplicada, de justiça social aplicada nas sociedades contemporâneas. E, portanto, quando falamos em impostos, proteção social e direito de trabalho, sobretudo da negociação coletiva, é bom não esquecermos que, para além das incidências democráticas que estão associadas, há esta capacidade, ou não, de promover maior justiça social na sociedade. Portanto, quando se fala em reforma da Segurança Social, não é só isso. Não é só a sustentabilidade da Segurança Social. É o modo como ela pode, efetivamente, contribuir para uma vida mais digna para todas as gerações, os que já estão numa situação de fora do mercado de trabalho e os que estão no mercado de trabalho e por aí fora. Bom, segunda nota. Resistências teóricas. Eu sei que todos nós somos pessoas muito preocupadas, muito informadas, não precisamos ser académicos para ter a cabeça cheia de ideias, é bom até não ser académico nestas coisas, mas eu diria que importa reduzir as discussões, é a minha proposta estratégica, reduzir as discussões acerca do lugar da democracia, dos direitos, da justiça social, a dois grandes modelos teóricos. Há um que podemos dizer que é aquele modelo da complexidade, da eficácia e da eficiência. É essa matriz que nós conhecemos quando associamos a toda esta discussão sobre a competitividade, a produtividade, a esta ideia de que é preciso reformar os sistemas, que os processos de diferenciação social são altamente complexos e que por essa via, nessa complexidade toda, convém que, como há aquela célebre frase do líder da bancada parlamentar do PSD, que eu acho que é um magnífico exemplo de escola para esta discussão, quando ele diz, bom, as pessoas estão piores, mas o país está melhor. Ora, é justamente isto que está subjacente a esta abordagem da realidade social e é isto que deve ser contrariado. E contrariado como? Bom, contrariado, e aqui eu vou assumir o risco, contrariado por um paradigma humanista de recuperação da decência e da dignidade das pessoas. E a diferença é muito grande, sobretudo quando se trata de pensar o lugar dos direitos na sociedade. É que, para os primeiros, para quem a linguagem da complexidade é de facto aquela que tem que ser resgatada, salvaguardada por causa da lógica dos sistemas, para esse o direito tem apenas uma função. E a função é de reduzir a complexidade. Para os outros, apetece-me tanto citar o Marx dos muitos críticos económico-filosóficos, também pode ser, não o Sam, mas a Martha Nussbaum, enfim, muitos outros, para esses, o direito tem uma outra função. Eu não sei se lhe quero chamar função. Quero-lhe chamar aquilo que verdadeiramente é o seu lugar num programa digno para uma sociedade decente, que é o direito como redutor das desigualdades, um direito compensador das desigualdades que nós vivemos na sociedade. Portanto, sem prejuízo deste enorme manancial de ideias, de paradigmas, de teorias que todos nós conhecemos, eu proponho-vos que, numa discussão estratégica sobre a teoria como ato de resistência,
nós comecemos por pensar estas duas grandes visões do mundo, estes dois entendimentos teóricos e práticos acerca da realidade. Terceiro ponto, e se calhar vou esgotar, não vou utilizar todo o tempo que tinha, enfim, conseguiremos coletivamente distribuir este tempo num banco de tempo democraticamente gerido por nós, mas aquilo que eu queria dizer, em terceiro lugar, reporta-se talvez a uma dimensão mais próxima da realidade laboral, e aquilo que parecem ser três pontos absolutamente essenciais para pensarmos o trabalho à esquerda, ou o trabalho e os seus direitos do ponto de vista de esquerda. A primeira tem a ver com o contrato de trabalho. Bom, uma das armadilhas em que a esquerda se enredou desde as terceiras vias foi deixar que as discussões acerca da regulação do trabalho fossem dissociadas da ponderação sobre os mecanismos de proteção social. A flexigurança terá sido, porventura, aquele momento mágico onde o split se fez, onde a separação ocorreu, porque, enfim, aquela bela ideia de que poderíamos ter o Hayek a funcionar no mercado de trabalho e o Bernstein a funcionar nas políticas ativas de emprego é absolutamente falaciosa. Portanto, eu diria, de um ponto de vista muito geral, que refletir sobre o contrato de trabalho não pode nunca ser dissociado do modo como a Segurança Social terá que ter condições para se manter sustentável. Eu não gosto muito desta expressão, porque é ir a jogo numa linguagem que eu não gosto muito, porque é armadilhada, mas o ponto é, Segurança Social e trabalho não se podem dissociar. Ou pensamos os dois, ou então já estamos agarrados numa armadilha terrível, que é esta que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Em segundo lugar, é evidente que esta forma de pensar o trabalho em conjunto com os mecanismos de proteção social e de cobertura dos riscos de existência permite duas coisas. Uma é gerir as expectativas do presente e do futuro. Eu penso que há aqui pessoas de muitos escalões etários, com diferentes posições no mercado de trabalho e na vida, e faz todo o sentido pensarmos o presente e o futuro, vamos esquecer agora um pouco o passado, o presente e o futuro em simultâneo. É esse contrato de confiança, é essa corresponsabilização, é essa decência de nos mantermos fiéis aos princípios que defendemos e, sobretudo, àqueles que partilhamos com os outros. O contrato da Segurança Social e do trabalho é, assim, em simultâneo, um contrato que pode ajudar a transportar para a sociedade mecanismos de confiança e de segurança ontológica associados aos princípios de segurança jurídica. Bom, eu diria também que, deste ponto de vista, o contrato de trabalho é absolutamente imprescindível, porque é uma forma de reduzir a precariedade. E aqui, entro no segundo argumento, é evidente que quando separamos a regulação do trabalho, stricto sensu, daquilo que são os mecanismos de proteção social, estamos a deixar lugar àquelas coisas maravilhosas, como seja a legalização dos recibos verdes. Esta expressão é bastante interessante, porque mostra bem como a exceção se normaliza no quadro de uma sociedade democrática. Uma situação ilegal, que durante anos entupiu os tribunais de trabalho, é agora resolvida administrativamente através daquilo que é um mecanismo de legalização do ilegal por parte do Estado. Bom, e agora temos aqueles falsos recibos verdes, agora já não são falsos, pelas razões que se conhecem, mas a perversidade está justamente aqui assim, nesta forma como o contrato de trabalho também tem que ser visto como um mecanismo de combate à precariedade. Há uma terceira nota, uma segunda observação relativamente aos impostos. Não é uma área onde há aqui muitos especialistas, eu não sou, mas eu diria que vale a pena pensarmos que as empresas de mão de obra intensiva, aquelas que descontam mais para a segurança social, devem ser ponderadas com aquelas que não são de mão de obra intensiva, mas que têm valores acrescentados muitíssimo elevados e que descontam muito menos para a segurança social. Isto necessita de ser discutido muito rapidamente, porque, de facto, acabamos por ter uma estrutura empresarial, sobretudo aquela
de mão de obra intensiva, no próprio nome há aqui uma certa depreciação quando pensamos na sociedade do conhecimento e da informação, mas que enviesa os elementos que podem, ou os fatores que podem manter a segurança social. Eu diria que é uma discussão a ter. Em terceiro lugar, uma recusa clara da indexação da produtividade aos aumentos salariais ou à regulação do salário. Porque é evidente que a questão da produtividade, nos termos em que é colocada em Portugal, é daquelas... eu não gosto de utilizar expressões muito triviais, ou talvez goste. É uma mentira que dificilmente nós desconstruímos, mas faz parte da forma como todos os dias nós assistimos na concertação social, enfim, muitos dos parceiros sociais a dizerem, pois claro, faz sentido, então se a empresa produz mais, pode pagar mais salários, se a empresa produz menos, não pode pagar menos salários. Mentira, as coisas não são feitas assim. Esta é uma forma demasiado redutora, simplista, perversa de pensarmos o modo como é fixado o valor do salário. Finalmente, e vou concluir já, um tópico final no que diz respeito à negociação coletiva. Eu sobre isto gostaria de vos dizer apenas duas coisas. A concertação social, todos os espaços de diálogo social, na área do trabalho ou fora dele, diálogo cívico, são fundamentais. Mas o que não pode acontecer é o modo como certas formas de diálogo social colonizam outras formas de diálogo social. Ora, a concertação social, sem prejuízo, enfim, de muitas de aspectos positivos, enfim, esta minha relutância foi justamente porque me sinto de alguma maneira envolvido emocionalmente no processo, mas sem prejuízo de ter obtido alguns acordos interessantes, que, enfim, resultaram até em consensos sufragados por todos os parceiros sociais, vamos passar adiante, não pode a concertação social substituir-se à negociação coletiva. E mais, as estratégias da concertação social não podem perversamente incidir sobre os mecanismos que estão associados e sobre os processos negociais em sede de negociação coletiva. Este é um elemento que muitas vezes passa despercebido e que convém, naturalmente, levar em consideração. 3 notas finais absolutamente muito práticas. Não é o tempo, seguramente, para estarmos a discutir isto, mas eu insisto, a questão da representatividade é urgente que se faça, porque a representatividade, quer das entidades patronais, quer das associações sindicais, é um elemento que confere, potencia a legitimidade de quem interceia. E, portanto, uma situação ambígua, embora muitos de vós me digam, não, as coisas estão definidas, enfim, não sei se estão definidas quanto isso, resta saber qual é que é a taxa de cobertura dos famosos regulamentos de extensão. É uma discussão que tem que se impor, não como a Troika pretendia, porque isso estava no memorando da Troika, mas de uma forma, eu diria, séria, em português e em Portugal, não por imposição externa. A segunda nota sobre a questão da caducidade da negociação coletiva e, finalmente, que tem que ser revista, naturalmente, já toda a gente percebeu de que modo é que, perversamente, a caducidade acaba por favorecer aqueles que não querem seriamente negociar. E, finalmente, uma última nota, também muito prática, muito terra a terra, que é a imperiosa necessidade de revisão dos regimes de arbitragem. Como sabemos, a arbitragem está associada, sobretudo, à fixação dos serviços mínimos em Portugal, e a negociação coletiva precisa de mais. Precisa de mais, e precisa, nomeadamente, de uma dignificação dos processos de conciliação, o que se passa no Ministério do Trabalho, necessitam de uma ponderação séria sobre o que é a mediação e também da arbitragem em sede de negociação coletiva. O que eu quero dizer com isto é que temos um regime de resolução dos conflitos coletivos de trabalho que é semântico, não é real. Há aqui algo de ritualístico nestes processos de resolução dos conflitos a respeito de um dos mecanismos que é absolutamente essencial para a redistribuição e para a promoção da justiça social, que é a negociação coletiva. Dito isto, acho que todos nós partilhamos, vocês concordarão com isso. O que nos une aqui é o facto de pensarmos à esquerda e é, sobretudo, a vontade de querermos uma sociedade decente para pessoas dignas e para que as pessoas possam ser dignas numa sociedade decente. Muito obrigado.